Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos mais uma vez fazendo esse vídeo que você possa na sua casa prestar um culto ao Senhor. E antes de começar a mensagem de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, no Salmo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abriga, até que passe a calamidade. Irmãos, o irmão Christian Shen, ele falava algo interessante. Ele dizia que na China tinha um ditado que falava assim: antes da chuva vem o vento. O que nós estamos passando agora não é a chuva ainda, é só o vento. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, para que possamos estar cobertos debaixo das Tuas asas, para que Ele venha nos proteger, nos guardar. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma série de mensagens no Salmo dos Degraus, os cânticos de ramagem, o cântico do peregrino, o cântico do povo de Israel, quando o povo se deslocava das suas localidades para subir a Jerusalém para estar adorando ao Senhor. O nosso salmo de hoje é o Salmo 128. Salmo 128, ele é conhecido, desde criança eu ouço esse salmo, como o Salmo da família. Mas hoje eu queria trazer uma abordagem do Salmo 128 de forma diferente. E eu quero que você acompanhe na sua casa esse salmo e coloque diante do Senhor tudo que vai ser dito aqui. Coloque diante do Senhor, ore diante do Senhor e veja se isso aqui, seja bereano e estude esse salmo, que é um salmo maravilhoso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como um plano de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Senhor, esta é a Tua palavra. Fala aos nossos corações nesse momento. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Somos ovelhas Tuas, Senhor. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Salmo 128, irmãos, é um salmo, como eu falei, de ramagem. Quando os peregrinos, eles subiam a Jerusalém para adorar, e eles iam cantando o salmo, Salmo 120, Salmo 121, Salmo 122. E aí foram catalogados salmos, um grupo de salmos chamado Cântico dos Degraus. Então esses cânticos, eles eram cantados por eles em 3 festas. Ele ia no mínimo 3 vezes para Jerusalém: Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Eram as vezes que eles subiam para prestar culto, para adorar, porque o único lugar de adoração dos judeus era em Jerusalém. Então eles subiam para estar adorando ao Senhor. O Salmo 128, ele é um degrau mais elevado que o Salmo 127. Nós estudamos o Salmo 127, nós podemos ver que o Salmo 127 fala que o trabalho no 127 é vão se não estiver nele. Se o trabalho não estiver nele, o trabalho é em vão. No 128, o trabalho é fruto do temor ao Senhor. No 127, os filhos são flechas afiadas na mão do valente. E fala que quem tem filhos não será envergonhado quando chamar a cidade. Nós sabemos que a cidade era o local onde tinha o júri, né? Os juízes ficavam na porta da cidade. Então ele fala que quem tem muitos filhos eles não vão ser envergonhados. No Salmo 128,
Os filhos são planta de oliveira. O que é que diz isso? Os filhos trazem paz, prosperidade, alegria e contentamento. No Salmo 127 fala de edificação. No Salmo 128 ele mostra a forma como a edificação ela é feita. No Salmo 127, a ênfase do Salmo 127 é uma ênfase negativa. Ele diz assim: se o Senhor não edificar, a não ser que, se o Senhor não edificar, inútil vos será se levantar, a não ser que isso, tudo tem uma condição, sempre negativo. No Salmo 128, o que é vão ou o que é negativo não é mencionado. Nós só podemos desfrutar do Salmo 128 após passarmos pelo Salmo 127. Nós precisamos sair do Salmo 127 para nós começarmos a desfrutar do Salmo 128. O Salmo 128, ele começa com a frase que ela gira todo o Salmo. Todo o Salmo, ele gira em torno da primeira frase, que é: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E a ênfase da minha mensagem hoje vai ser voltada para aquele que teme ao Senhor. Irmãos, e quando eu começo a estudar esses salmos, eu não posso esquecer de alguém na palavra de Deus chamado José. Porque José, ele passou por tudo que ele passou, e às vezes muitas pessoas gostam de ver José no Egito, José sendo o segundo de Faraó, José comandando, José mandando, mas só que José, ele passou por aquele período, pelaquela fase de luta, de tribulação, mas ele, apesar de tudo, José continuou temendo ao Senhor. Então esse salmo poderia ser um salmo de José, porque José recebeu todas as bênçãos que fala esse salmo. Ele passou pelo que ele passou, mas ele chegou por causa do temor do Senhor. E a pergunta é: o que é temor ao Senhor? O que é temor ao Senhor? Eu já ouvi muitos pregadores falando. Nós estamos agora em uma rede mundial de computadores na internet. E eu já procurei na minha Bíblia em casa, nas minhas Bíblias em casa, a palavra, já ouvi falar, muitos pregadores falando que na Bíblia tem 365 vezes não temas, não temas, não temas, não temas. Realmente, na Bíblia tem muitas vezes a palavra não temas, mas eu não achei 365 vezes. Eu achei uma Bíblia de estudo muito esticando, usando a palavra não tenha medo, não temas, não se atemorize. Usando essas palavras, eu achei 180, 175, foi o máximo que eu consegui encontrar. Não consegui achar mais que isso. Mas algumas pessoas dizem que tem. E eu gostaria que alguém que tivesse, por favor, mande para mim, que eu gostaria das referências. Mas, ao contrário, diz o seguinte: e procurando a palavra não temas, eu achei a palavra tema. Na Bíblia tem mais, eu já achei mais de 300 vezes a palavra tema. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor. A gente lembra daquele que não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, irmãos, e o que é esse temor ao Senhor? O temor ao Senhor, Provérbios 9, versículo 10, fala que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Primeira coisa, o temor do Senhor, ele não é medo. Por quê? Lá em João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, se Deus é amor, eu falo que Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, o temor do Senhor não pode trazer medo. E Deus não pode obrigar ninguém a temer a Ele. Por quê? Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito
diz o Senhor, pelo Espírito de Deus. O temor do Senhor, irmãos, o temor do Senhor é algo gerado em nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Jeremias 32, versículo 38 a 40. Jeremias 32, versículo 38 a 40. Diz assim: E eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhe darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois dele, e farei com eles uma aliança eterna, e não me desviarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afaste de mim. O temor do Senhor, ele não nos leva a se afastar do Senhor. O temor do Senhor, ele não traz medo. O temor do Senhor nos aproxima do Senhor. O temor do Senhor, quando eu me afasto do Senhor, isso é medo. Quando eu me aproximo, isso é temor. O temor do Senhor é uma atitude de admiração, é uma atitude de reverência, é uma atitude de zelo pelo Senhor. Outro versículo, irmão, que eu gostaria que os irmãos observassem é Isaías 11, de 1 a 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está falando de Jesus. E deleitar-se-á no temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor ao Senhor. Irmãos, Jesus, ele tinha nele o temor ao Senhor. Nós sabemos que os salmos, já geralmente, a parte A explica a parte B. Então, quando a gente fala assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A parte A explica a parte B. Então, a parte B diz, e anda nos teus caminhos. Então, o temor do Senhor é andar nos caminhos do Senhor. O temor do Senhor não é fazer com que o Senhor ande nos meus caminhos. Eu ando no caminho do Senhor. Tem um versículo lá em Isaías que diz o seguinte: vós não saireis apressadamente, porque se o Senhor ele não for a vanguarda, ele não vai ser a retaguarda. Eu não vou fazendo erros na minha vida e o Senhor ele vai consertando. Não. O Senhor está falando que tudo que eu for fazer, primeiro eu tenho que observar aonde está a mão do Senhor. Onde está o Senhor? Se o Senhor está nisso, se o Senhor não está, eu também não estou. Em Jeremias capítulo 2, fala assim, o Senhor falando para Jeremias. Jeremias, os profetas, eles não procuraram saber onde é que está a mão do Senhor. Onde é que está o Senhor? Então, irmãos, anda nos teus caminhos. Andar no caminho do Senhor é temer. Isso é temer ao Senhor. Versículo 2 do Salmo 128. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tira bem. Irmãos, aqui está falando do trabalho. Do trabalho. Trabalho, ele é bênção quando é desfrutado no temor do Senhor. Este homem, esta mulher, esta pessoa que teme ao Senhor, ela vai desfrutar do trabalho de suas mãos. E olha, irmão, desfrutar do trabalho, do fruto do seu trabalho, é dádiva, é bênção do Senhor. Vamos para Eclesiastes. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 a seguir. Vamos ler. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem de seu trabalho. Também vi que isso vem de Deus. Olha, gozar do trabalho vem de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Isso é Salomão falando. Versículo 26. E essa é a parte mais interessante. Porque ao homem que é bom diante de Deus, diante dele, dá a Deus sabedoria
conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amotue, para que dá ao que é bom diante de Deus. Deus está falando que para juntar muito, para acumular muito, para dar àquele que teme ao Senhor. Então, irmãos, eu posso trabalhar muito. O que significa isso? Que aquele que teme ao Senhor, ele não se enfada. Ele não está o tempo todo preocupado com o trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite, trabalho. Não. Ele conhece ao Senhor e sabe que, como no Salmo 150 ele fala assim, olha, inútil vos será se levantar. E esse que teme ao Senhor sabe que o trabalho dele e o gozar do trabalho é fruto do temor ao Senhor. É fruto do temor ao Senhor. Quando Adão pecou, irmão, o trabalho passou a ser castigo. Lembra do suor do teu rosto, Adão? Você vai trabalhar o tempo todo. Você vai trabalhar. Então, o trabalho passou a ser castigo. Mas o homem que teme ao Senhor, o trabalho não é um enfado. Mas ele trabalha e o Senhor faz com que ele possa usufruir do trabalho dele. Tudo que este homem que teme ao Senhor coloca as mãos é abençoado. Isso é uma dádiva do homem que teme ao Senhor. Versículo 3. O versículo 3, irmão, o Salmo está vindo num ritmo. Ele está vindo num tom. Quando chega no versículo 3, ele muda o tom do Salmo e ele passa de uma forma individual para a forma coletiva. E ele faz assim, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Irmãos, toda pessoa espiritual dá fruto. Então ele está falando aqui de fruto, de frutificação. Todo que teme ao Senhor, todo aquele que teme ao Senhor, ele é uma pessoa frutífera. Ele é abençoado, então ele tem frutos. Mas ele fala primeiro aqui que a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Vamos para uma casa oriental. A casa oriental, ela não tem varanda na frente, nem quintal no fundo, mas no centro da casa, no centro, é como se fosse uma arena de futebol, ou uma arena aquela antiga de gladiadores. É uma casa, ela não é redonda, pode até ser redonda, mas ela não tem quintal, nem varanda. Mas no centro da casa, no meio da casa, eles fazem uma área e eles plantam lá, a ideia do texto é isso aqui, a tua mulher será como uma videira frutífera, é como se ela fosse plantada essa árvore no meio da casa, no centro da casa. E ali ela vai dar fruto. Todo homem que teme ao Senhor, ele dá fruto. O homem espiritual, irmãos, não existe espiritualidade isolada. A espiritualidade, a Bíblia, Provérbios diz que quem se isola busca os seus próprios interesses. Então, quando eu temo ao Senhor, eu vou dar frutos. Lá em João 15 fala de fruto, mais frutos e muitos frutos. Fruto, mais frutos e muitos frutos. A sua esposa aqui está falando no aspecto experimental da vida espiritual. Lá em Gênesis 49, Gênesis 49, versículo... Gênesis 49, versículo 22. Está falando aqui de José. José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, dos seus ramos correm sobre os muros. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm juntos aos muros. José é um ramo frutífero. Aqui está falando que tudo que José passou, ele se tornou um ramo frutífero. A Bíblia chama José de frutífero, uma videira. A sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Então, está falando que José, ele é fruto. E aí está falando que o homem que teme ao Senhor, ele
vai ter frutos, e ali está falando dos frutos do Espírito, em Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, este homem que teme ao Senhor, a alma dele, há alegria e contentamento e paz. Então, este homem que teme ao Senhor, ele tem uma alma tranquila, paz. Nele habita os frutos do Espírito. Ele discipula, ele alimenta, ele faz, e porque ele teme ao Senhor. E esse fruto, irmãos, a gente pode colocar em relação aos relacionamentos com outras pessoas e em relação a Deus. Vamos ver. Em relação ao outro, longanimidade, bondade e benignidade. E em relação a Deus, fidelidade, domínio próprio e mansidão. A segunda parte, a parte B do verso, fala que os teus filhos, eles são como rebento de oliveira. Os teus filhos são como planta de oliveira ou rebento de oliveira à roda da tua mesa. Se você observar uma oliveira, você vai ver que no pé da oliveira, na raiz da oliveira, nasce umas oliveirinhas, umas frutas pequenas, começa a nascer, começa a crescer. À medida que a oliveira vai ficando mais madura, no pé dela, na raiz dela, tem um bocado de oliveirinha crescendo. Então, quando começa a crescer, fica parecendo uma oliveira grande já adulta, e ao pé dela fica parecendo uma roda. É por isso que ele fala, os seus filhos são como uma roda, um rebento de oliveira, a roda da tua mesa. É o que? Este homem que teme ao Senhor, ele tem muitos filhos no sentido espiritual. Ele alimenta muita gente. Então ele não é um homem só. Agora, no sentido biológico, nós sabemos que os judeus, geralmente, eles tinham muitos filhos. E os judeus, eles tinham muitos filhos e eles gostavam quando os filhos estavam à mesa comendo. Eles se alegravam quando os filhos estavam comendo. Minha esposa, ela é assim. Quanto mais os meus filhos comem, mais ela se alegra, né? Então, esse homem que teme ao Senhor, além de ele estar firmado nos fundamentos da fé, ao redor dele, muitos estão usufruindo desse temor que ele tem ao Senhor. Ele falou de duas coisas. Primeiro, videira, vide, uva e oliveira. Vinho é alegria, vinho e óleo na Bíblia sempre andam juntos, sempre aparecem junto. Sempre. Vou dar exemplos aqui. No Antigo Testamento, a abundância tinha três coisas. Era vinho, era trigo, vinho e óleo. Vinho na Bíblia fala de amor de Deus. Cantares 1:2 fala que o teu amor é melhor do que o vinho. E óleo, ele fala do nome do Senhor. Eu sei que falar, pastor, do nome do Espírito Santo, sim, é uma moeda. O Espírito Santo, ele é o operador do nome do Senhor. Mas o óleo, ele fala do nome do Senhor. Cantares 1, versículo 3, fala que o teu nome, ele é como um unguento derramado. O óleo também representa o Espírito Santo, como eu falei. Porque o Espírito Santo, ele é o operador do nome do Senhor. Lembra quando o bom samaritano, ele, em Lucas 10:25, quando ele foi embora, quando ele estava curando as feridas daquele homem, ele jogou na sua ferida, nas suas ferimentas, vinho e óleo. O que é que significa isso, irmãos? O homem que teme ao Senhor, ele é cheio de unção, ele tem vinho, ele tem óleo, ele tem alegria, ele tem contentamento, ele é cheio do Espírito Santo. Versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso aí, eu estou dando ênfase. É uma ênfase. É uma ênfase para que eu e você possamos também temer ao Senhor. Nos aproximar do Senhor. Admirar ao Senhor. Amar ao Senhor. O que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos, é muito conhecimento intelectual e pouco relacionamento. Às vezes nós, líderes, somos como aqueles mosquitos
que fica nos rios, eles são tão leves que eles não afundam. Então eles ficam em cima do rio, patinando, vai de um lado, vai no outro, mas não dá um mergulho profundo. Nós conhecemos tudo sobre Augustinho, sabemos tudo sobre Martin Lloyd Jones, sabemos muita coisa sobre C.S. Lewis e muitos outros escritores que tem aí. E nós nos aprofundamos nos escritos dele. E às vezes nós conhecemos muitos textos da palavra de Deus de cor da nossa mente, mas, irmãos, está faltando muitas vezes espírito e vida. O Senhor fala assim: a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Talvez nesse dia que estamos vivendo o dia dos juízes. A Bíblia fala que lá em Juízes, naquela época, a palavra de Deus era rara. Por isso que Deus levantou o jovem Samuel, que ele ouvia e via. Natã, o profeta velho. Aliás, esqueci o nome do profeta, mas Samuel, ele via e ouvia. Eli estava cego, me perdoe, Eli, não Natã. Eli estava cego e ele não conseguia mais nem ouvir e nem ver. Então Deus levantou Samuel para trazer a nova geração. Então, irmãos, essa ênfase do versículo 4 é que, olha, seja atraído pelo Senhor, busque ao Senhor, ame ao Senhor, seja cada vez mais próximo ao Senhor. Ele dá uma ênfase para que a gente possa viver para a glória do Senhor. Verso 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todo o dia da tua vida. E verás, o versos 5 e 6, e verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. O Senhor te abençoará desde Sião. A Bíblia fala muitas vezes de Sião. E você pode ver muitas vezes na Bíblia uma nova Jerusalém. Uma nova Jerusalém que desce do céu. Jerusalém foi destruída e reconstruída no mínimo 3 vezes. Mas você nunca ouviu falar na Bíblia de uma nova Sião. Por quê? Por que não tem nova Sião? Por quê? Sião é onde mora o rei. Sião é onde está a vontade do rei. Sião é onde está. Sião, ela tipifica o centro da vontade de Deus. Então, enquanto este homem que teme ao Senhor, ele estiver em Sião, as bênçãos desse salmo vai alcançar esta pessoa. Salmo 48 diz que Sião é a alegria de toda a terra. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Sião, ele é o centro da vontade de Deus. Sião é uma fortaleza, né, irmãos? Então, de Sião, o que acontece? Protege Jerusalém. Sião, ela ficava observando, é uma fortaleza que ela veio de longe dos inimigos e protegia toda a cidade. O versículo 6 ele fala: e verás, sabe o que é isso? Longevidade de dias. O Senhor vai te dar longos dias, muitos dias de vida. O Senhor te abençoará desde Sião. Sabe o que é isso? Cobertura espiritual. É como se o homem que teme ao Senhor, como não é? O homem que teme ao Senhor, ele é um radar. É um vigia espiritual. Ele está, todas aquelas que eu falei, aquelas oliveiras que estão à roda da tua mesa, que são cobertas por ele, ele vai estar dando cobertura, vai estar abençoando, vai estar orando, vai estar direcionando, vai estar mentoreando, vai estar discipulando. Então, irmãos, o versículo 6 ele fala de muitos dias. Longevidade de dias. Muitos dias sobre a terra. Salmo 90 diz: ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que alcancemos coração sábios. E então esse homem que teme ao Senhor, ele vai ter muitos dias de vida e de paz aqui na terra. Irmãos, eu sei que esta é uma visão dos salmos diferenciada, porque esse salmo geralmente é cantado e falado como o salmo da família. Mas a apologia desse salmo é
do homem que teme ao Senhor. Que nesses dias o Senhor possa nos fortificar, que possamos cada vez mais sair mais apaixonados pelo Senhor, que possamos viver uma vida de relacionamento com Ele e que possamos temer ao Senhor. E mais, o temor ao Senhor, como eu falei no começo aqui, não é medo. O temor ao Senhor, ele não nos afasta do Senhor. O temor ao Senhor nos aproxima do Senhor. É reverência, é admiração, é zelo pelo Senhor. Você viu que Jesus falou? O zelo da tua casa, ela me consome. Que Deus nos abençoe e que Deus possa fazer prosperar nossos caminhos nesses dias. Em nome de Jesus, vamos estar orando. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou em nós o espírito de temor ao Senhor, e que possamos verdadeiramente temer a Ti, e que possamos verdadeiramente viver para a glória do Teu nome, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado na terra, e que venha o Teu reino, Senhor, para nós, e que a Tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Senhor, nos livra da fama e do engano, mas que possamos pregar a Tua palavra com propriedade. Continua nos guardando, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.